Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Nossos cultos da semana continuam normais. Amanhã, quarta-feira, reuniões evangelísticas, reuniões de edificação, pregação da palavra. Você pode estar aqui também. Momento de buscar a Deus, momento de você não ficar em casa de bobeira muitas vezes. E lembrar você que nós estamos trabalhando nos nossos G100s, nestas mês de julho, sobre o livro, em cima do livro, Uma Vida com Prioridades, do pastor Carlos Alberto Bezerra. Se você não tem, seria bom você ter e chegar no G100, nas nossas células, com a lição de casa feita. Assim o G100 flui melhor. Chegue lá preparado já. Nós estamos trabalhando em cima do capítulo 1, esta semana, falando sobre a nossa primeira prioridade, que é o relacionamento com Deus. Quero indicar para você também esse livro do T.D. Jakes, 6 Pilares de Efésios, falando sobre intimidade com Deus. É muito importante esse tema, tem tudo a ver com o que estamos falando aqui no ano da plenitude. Colossenses capítulo 1, nós estamos trabalhando nessa série sobre vivendo acima da normalidade para aqueles que desejam viver uma vida de plenitude. E eu lendo, estudando a carta aos Colossenses, me chamou a atenção várias palavras aqui, e eu elenquei assim, foram saltando, eu só fiz uma listinha de temas que nós vamos estar abordando aqui nesses domingos. Já falamos sobre vivendo acima da normalidade através de experimentar a redenção na ceia, no dia 7. Depois falamos sobre a gratidão. Domingo passado falamos sobre fé, e hoje eu vou repetir o tema fé, vou ampliar um pouquinho mais, porque é muito rico, eu estou sendo muito abençoado e eu estou precisando. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo uma oração para a igreja de Colossos, ele escreve assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tende para com todos os santos. Então Paulo coloca aqui um pilar muito importante. Ele faz uma demonstração de gratidão, e depois ele diz assim: olha, eu louvo a Deus, eu reconheço que a fé de vocês está muito bem alicerçada. A fé de vocês está alicerçada em Cristo Jesus. Não está nas pessoas, não está nas circunstâncias, não está nas notícias, mas está em Cristo Jesus. E o que é a fé? Semana passada nós usamos alguns textos clássicos de Hebreus 11, por exemplo, versículo 1, onde diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Cadê o responsável pela Alicia? Se não, vão ficar olhando ali o tempo todo. Está aqui no culto, ela? Ou já saiu? Pode tirar, que eu já tirei, já parei o culto, já fiz toda a atenção. A mãe vai ver agora. A fé é o firme fundamento. Então a fé, não tem como você ter fé na confissão positiva, fé nos outros. A fé tem uma origem. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para você ter fé e para você viver acima da normalidade, você precisa da palavra de Deus. Não há subsídio, não há sustentação em você ter fé em outra coisa senão na palavra de Deus. Então, não há como você deixar de ouvir a palavra de Deus e deixar de ler, meditar e ter fé. Não tem como. A fé pressupõe, o ingrediente da fé, esse firme fundamento é a palavra. Eu gosto de uma expressão que o pastor Glênio Paranaguá usava quando ele vinha aqui alguns anos atrás, ele falava sobre a fé na palavra. E uma vez ele usou um exemplo muito simples, que me marcou. E ele pregando sobre o poder da palavra, de repente ele falou assim: irmãos,
Vocês se lembram da história de Pedro? Pedro andou sobre o quê? Sobre o quê? Ele andou sobre o quê, Pedro? Não, Pedro andou sobre o quê? Ele andou sobre o quê, Pedro? Tu pergunta para você. Me ajuda aí. Sobre o mar, sobre as águas. Não andou. Ele andou sobre a palavra. Lembra da cena? Jesus vindo andando sobre as águas. Pedro viu, achou que era um fantasma, achou que era um vulto. Gritou e desafiou Jesus. Senhor, se és tu, ordena que eu vá. Jesus fez o quê? Falou uma palavra com 3 letras. Qual foi a palavra? Vem. Pedro subiu nessa palavra e foi. Que nem o Gabriel Medina vai naquelas ondas malucas. Foi a primeira história de um surfista na Bíblia, no mundo. Foi dali que os surfistas inventaram a prancha. Porque Pedro andou, não foi sobre as águas. Alguém anda sobre água? Você já tentou andar? Ninguém anda sobre água. Mas sobre a palavra você pode ir muito longe. Diga para o seu irmão, sobre a palavra você pode ir muito longe. Cutuca ele e fala assim, ó, sobre a palavra, não tenta andar sobre as águas, não, você vai afundar, mas sobre a palavra você vai longe. Então vamos tomar emprestado aqui uma história bem violenta da Bíblia mesmo. Vamos logo para as cabeças. Hebreus capítulo 11. Vamos ser mentoreados aqui por Abraão. Eu gosto dessa expressão que o Wayne Cordeiro usa no seu livro Mentores segundo o Coração de Deus, porque ele diz o seguinte, que se você abrir a sua Bíblia, estudar os personagens da Bíblia, você pode encontrar aqui nesse livro um elenco maravilhoso de mentores, que vão mostrar para você como andar acima da normalidade, como viver acima da normalidade. Nós vamos tomar emprestado hoje o estudo de caso da vida de Abraão. Vamos ver aqui uma situação bem simples que ele passou, bem corriqueira, assim, coisa pequena. Versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Alguém aqui já fez uma viagem sem saber onde ia? Falou, estou indo. Para onde você vai? Não sei, estou indo aí. Foi assim que Abraão fez essa viagem. Mas por que ele fez essa viagem assim? Porque ele ouviu o quê? A palavra de Deus. Então, vamos aqui. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam, estão procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Versículo 17. Pela fé, Abraão,
quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por que ele fez isso? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vamos ver esse episódio agora na íntegra lá em Gênesis 22. Vamos ver com detalhes agora como é que foi essa história. Versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, veja como é Deus falando. Este lhe respondeu. Veja que Deus fala, meus amados. Você acredita que Deus fala ainda hoje? A segunda pergunta mais doída. Você consegue ouvir Deus? Você sabe que às vezes eu não consigo ouvir Deus? Tem vezes que eu não consigo ouvir. Tem horas que eu não consigo ouvir a Deus. E me dá um desespero. Eu não sei você, mas quando eu não consigo ouvir a Deus, eu fico sem direção. Eu fico ansioso, eu fico tenso. Mas o que me desafia ao ver esses mentores, segundo o coração de Deus, como Abraão, é que Deus falava com eles. Mas eles falam assim, mas é velha aliança, mas é Velho Testamento. Pois é, mas Deus é o mesmo. Deus não aparecia a Abraão em carne e osso. Deus é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade, dizia Jesus lá para a mulher samaritana. Então eu quero desafiar você e a mim também, a nós entendermos, captarmos que Deus quer falar conosco. Porque se você não ouvir a Deus, você não terá fé. Você vai ter presunção, que é você achar que vai, e aquele é o caminho, ou você vai ter medo, não vai. Ou você vai a toda velocidade na estrada errada, ou então você não vai. Mas quando você ouve a Deus, você é capaz de obedecê-lo, visto que você, partindo do pressuposto que você é uma nova criatura, tem um coração, você precisa ouvir a Deus. Isso tem sido um desafio pessoal meu. Eu quero ouvir a Deus. Porque quando eu ouço a Deus, eu me encho de coragem para fazer as coisas mais absurdas aos olhos dos outros. Já aconteceu comigo algumas vezes. Absurda não no nível que chegou Abraão, obviamente, mas no meu nível de fé. Eu já tomei decisões na minha vida quando tudo parecia não ir para aquela direção. Todas as evidências eram contrárias. E Deus me honrou, porque eu tinha ouvido a voz de Deus. E Abraão aqui tem um diálogo com Deus. É isso que eu quero desafiar você, a descobrir, a ter relacionamento com Deus, para você dialogar com Deus, para você ouvir a Deus. Dá para aumentar um pouquinho a luz aqui? Está muito na penumbra aqui, eu estou
querendo ver as expressões. Aí sim. Então veja bem, esse texto é tremendo. Eu acho que não vou concluir essa mensagem, não. Concluir domingo que vem. Não estou com pressa. Depois dessas coisas, Deus pôs à prova a Abraão e lhe disse. Falou com ele, falou. Deus falou. Olha que delícia. Abraão. E este lhe respondeu. Eis-me aqui. Acrescentou Deus. Abraão, eu tenho um desafio para você, Abraão. Toma teu filho. Sabe, Abraão, aquele filho que eu falei para você que ia te dar? Ah, sim, Senhor. Que eu esperei o tempo passar, você achou que eu tinha esquecido da minha promessa? Está lembrado, Abraão? Vou fazer uma interpretação do texto aqui. Estou lembrado, Senhor. Lembra, Abraão, que eu falei que quando você tinha 75 anos, eu prometi para você que ia te dar um filho? Aí você falou assim, mas Senhor, como é que pode ser isso que se minha mulher é estéril? E eu falei, Abraão, não temas, crê somente. Lembra, Abraão, que eu falei isso para você? Lembra? Então, dos 75 anos até os 99, são 24 anos se passaram. 24 anos. Então, Abraão, eu esperei você não ter mais capacidade de gerar. Tua mulher já não tinha, eu esperei você não ter também. Você lembra, Abraão, que vocês dois, sem nenhuma capacidade para gerar, eu, com o meu poder, fui lá e interferi e fez com que vocês gerassem? Está lembrado disso, Abraão? Estou lembrado. Nasceu, e eu orientei você a dar o nome de Isaac nele, não foi? Foi. Então tá. É desse filho que eu estou falando. Pega teu filho, teu único filho, porque Abraão tinha gerado um outro. É outra história que eu não vou entrar nela agora. Ismael, quando ele se precipitou. Então Deus disse para ele assim, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Toma esse aí. É Isaac. E Deus pôs vírgula depois do filho e pôs o nome. Olha aqui, veja lá a Bíblia. É legal ver a Bíblia assim, expositivamente. Toma teu filho, vírgula, teu único filho. Para Abraão não errar o filho, que ele tinha um outro gerado com Agar, que era Ismael, ele podia, que ele era até mais fácil talvez dele. Não sei se era fácil, mas, né? Sei lá, não era nada fácil, mas enfim. Mas para ele não errar o filho, que ele tinha dois, Deus pôs uma vírgula assim e disse assim, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Tá, fazer o que, Senhor? Oferece-o ali em holocausto. O que é holocausto? É uma festa? É sacrifício. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus gosta de mistério, né? Por que ele não mostra tudo uma vez só? Vai lá, assim. Não, vai. Ele até quebrou o galho, vai lá para o Monte Moriá. Lá mas lá tem a terra de Moriá. Lá tem um dos montes, não vai em qualquer um, porque eu tenho um monte específico. Você sabia que Deus tem coisas específicas para nós? Fala para o seu irmão do lado, ele não está acreditando nisso. Fala assim, Deus tem respostas específicas para você. Não é geral, não. Deus não é o Deus do geral. Deus falou geral. Não, é geral não. Deus é específico. Vai à terra de Moriá, oferece ali o local sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão foi para casa, pensou, chamou uma multidão de conselheiros para julgar o que Deus tinha falado, certo? Não. Olha só o que ele fez. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Quando você tem pressa de fazer alguma coisa, você levanta cedo, não é? Quando você não está afim, não sabe, está confuso, não tem certeza, você acorda meio-dia. Fala, vou dormir bastante, porque esse dia vai ser pesado. Mas quando você já sabe o que tem que fazer, você acorda cedo e vai e faz. Isto me espanta em Abraão. Levantou-se
logo de madrugada. Não ficou enrolando, não. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e pegou ainda Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, quanto tempo ele levou para chegar no lugar? Imagine a cena. Ele sabia o que Deus tinha pedido para ele ou não? Sabia. E não foi uma coisa imediata, levou 3 dias essa caminhada até chegar no lugar. 3 dias ele caminhando com o seu filho ao lado, dormindo, levantando, comendo, dormindo, levantando, comendo, conversando. Ele e Isaque, que pressupõe aqui que ele já era um adolescente. 2 empregados de um jumento, e eles indo. 3 dias andando, dá para conversar demais, não dá? Rolou muita conversa. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, preste atenção aqui que eu queria ir, aqui me pegou esse texto. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Olha, eu já sei onde eu vou. Chegamos na terra de Moriá. Eu vou ali sacrificar, mas vocês esperam aqui. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz, eu e meu filho, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos, no plural, para junto de vós. Você notou que Abraão aqui liberou algo? Que foi uma profecia. Ele sabia muito claramente o que Deus esperava dele. Sabia muito claramente onde ele deveria ir. A indicação estava clara, a terra de Moriá. Chegou ali, viu um dos montes. Deus chama, orienta, dirige, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele tinha segurança. É isso que eu quero chamar a sua atenção. A segurança dele foi tamanha, que ele parou, ao que chegou no lugar, ele chegou, pera um pouquinho, para aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês esperem aqui os 2, eram 2 servos e o jumento. Eu vou pegar meu filho, eu vou ali adorar. Em outras palavras, ele diz assim, eu vou sacrificar a impressão que eu tenho no contexto aqui é que até o momento ele não tinha tocado no assunto com Isaque de que ele seria o sacrifício. Ele falou assim, eu vou até ali, ele falou meio que em enigma. Eu vou ali com meu filho, eu vou ali com meu moço, com meu jovem, eu vou adorar com ele, e depois de nós adorarmos, nós, no plural, voltaremos. Ou seja, Abraão, por conta de ter ouvido a palavra de Deus, ele tinha completa segurança e ele profetizou. Ele liberou uma palavra profética de algo que iria acontecer. Eu vou até lá, em outras palavras está dizendo, eu vou fazer o sacrifício. Talvez os empregados também não sabiam. Mas eu vou até lá, mas ele liberou essa palavra no mundo espiritual. Eu vou adorar com ele, eu vou sacrificar e nós vamos voltar juntos. Por isso que o escritor aos Hebreus, depois que passou a história, ele diz assim, quando Abraão foi posto à prova, ele obedeceu.
e ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Por quê? Porque ele considerou que Deus era suficientemente poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão não teve dúvidas, porque ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a palavra de Deus. E quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus, nós ganhamos segurança para fazer o que Deus pedir para nós fazermos. Muitas vezes nós titubeamos, nós nos acovardamos, nós recuamos, porque nós não ouvimos a Deus, nós ouvimos os homens. O homem fala para você fazer uma coisa, aí você não tem segurança, você fica inseguro, até você ouvir a Deus. E eu quero desafiar você nesta noite, a você ter os seus ouvidos treinados. Isto é um relacionamento. Assim como você, quando ouve a voz de alguém que você já ouviu muitas vezes. Se eu soltar aqui um áudio do Cid Moreira, você e eu passamos anos ouvindo o Cid Moreira, os mais antigos aqui, né? Se eu soltar a voz aqui do William Bonner, que nós ouvimos ele toda noite, e eu perguntar quem é essa voz, você vai falar William Bonner. Por quê? Porque você vai identificando a voz. E isso nós precisamos ganhar com relação a Deus. Se nós queremos viver uma vida de fé, uma vida acima da normalidade, acima do normal, porque muitas vezes a vida não é normalzinha. Cadê o Luiz Fernando? Vem aqui, Luiz. Vou mostrar um negócio para você. A nossa vida não é normal. Eu quero instigar você a ler esse livro do David Gibbons, que foi daqui que surgiu esta expressão, vivendo acima da normalidade. Daqui que deu esse insight no meu coração. Quando ele fala de sucesso, aqui, nesse livro, ele diz assim, se você puder, eu vou mostrar já uma imagem aqui que vai ilustrar isso. Se você puder desenhar o sucesso, como seria esse desenho? Agora, suponha que você estivesse tentando retratar a ideia de sucesso por meio de um gráfico. Como ele seria? Onde começaria? Como traçaria o seu caminho rumo ao sucesso? Talvez o seu desenho seja diferente do meu. A maioria de nós provavelmente imaginaria o sucesso como a ilustração que aparece na página a seguir. Joga na tela para mim lá. Ó. Essa aqui. Não, essa aqui. A maioria de nós enxergaria o sucesso assim. Uma linha reta que sai do canto e vai subindo, 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 isso não para. Não é assim? A empresa teve sucesso. O time teve sucesso. O aproveitamento foi maravilhoso. A pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Então, lá... Vamos ver. Fomos ensinados a lutar por isso, por uma vida que vai para cima e para a direita. Uma casa para cima e para a direita, cheia de crianças para cima e para a direita, que vão todas para uma escola de cima para a direita. O sucesso é definido como algo maior e mais intenso. Queremos mais espaço, queremos carros maiores, produtos tamanho família, temos sede de extra grande. Para a maioria de nós, mais é a definição de sucesso. Aí ele mostra a sua definição de sucesso. Quem quer viver acima da normalidade vai ter essa aqui, ó. Se você for analisar a vida dos homens de Deus, eles não tiveram uma vida linearzinha, tudo bonitinho, redondinho, tudo maravilhoso. Leia a vida de Abraão essa semana, lição de casa para a próxima semana, eu vou fazer chamado oral aqui. Você vai ver que a vida de Abraão foi assim: sai da tua terra, sai da tua zona de conforto. Senhor, agora que eu estava aqui tudo certo. Pois é, sai. Para onde eu vou, Senhor? Para uma terra que eu te mostrarei. Começou.
E Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ouviu a voz de Deus. Esse é o segredo. Porque eu quero dizer para você que eu aprendi em 2013, um dos piores, melhores anos da minha vida, quando a minha esposa contraiu um câncer mortal. Eu aprendi a seguinte lição: nem sempre, quando você está na estrada certa, no caminho certo, dá tudo certo. Isso nenhum livro me ensinou. Vou repetir. Nem sempre, quando você está no caminho certo, tudo vai dando certo. Mauro, às vezes faz isso assim, ó. E outra coisa que eu aprendi também. Nem sempre, quando você está no caminho errado, dá tudo errado. Aí, agora ficou confuso, hein, Osmar? Sabe por que Deus permite que fique assim? Para que eu e você possamos ouvir a sua voz e viver na dependência dele. Vamos ficar em pé que o meu tempo acabou.